Hi there, my name is Lucas. I am fluent in English, intermediate in Spanish, and a beginner in Japanese. And today's video, I'm gonna show you the mistakes you should avoid while learning a new language. And I'm gonna do this by showing you the whole history of the subject matter of language learning and how you can avoid the mistakes that people made in the past. And I'm gonna do this by showing you this book that's here with me. And this book's called Usage-Based Language Instruction. It's from Ian Pemberton. E esse aqui é um cara muito inteligente. A escrita dele é excelente. Recomendo aí. O nome do livro é Usage-Based Second Language Instruction. E no começo do livro, ele faz toda uma abordagem sobre a história do aprendizado de idiomas. E nos mostrando a história do aprendizado de idiomas, ele consegue deixar bem claro quais são os erros que as pessoas cometem hoje e quais foram os acertos que as pessoas cometeram no passado também, porque nem tudo são erros, né. E o período clássico talvez seja o primeiro período da história, assim, que as pessoas realmente se dedicaram a aprender idiomas. É um período voltado a aprender latim, a aprender grego, a aprender coisas do tipo, e as pessoas faziam um erro óbvio, que é focar na gramática. E é interessante que o erro óbvio do passado, de coisa de 1800, assim, sabe, é o que as pessoas fazem hoje, exatamente o que as pessoas fazem hoje. Ficam sentadas estudando gramática através de um curso, através de videoaula, através da escola, sei lá. E o que acontece é que as pessoas acabam se tornando boas em gramáticas e péssimas em se comunicar na língua. Porque na minha visão, assim como a física é o estudo da natureza, ou seja, eu derivo minhas leis da física. Não só da minha lógica, né, mas também da observação da realidade, né. Se Albert Einstein não teria o que observar, não teria relatividade para deduzir, se ele não tivesse visto as coisas que ele viu no mundo acontecendo. Então ele teve uma ideia, e aquela ideia tinha que ser provada na realidade, não basta ele demonstrar matematicamente, as pessoas tinham que fazer experimentos para ver se aquilo é real. E tal qual, na minha opinião, é a gramática. Você observa a linguagem, você deduz regras daquilo, você observa se aquelas regras realmente acontecem na realidade. Então a gramática não é a criação da língua como muitas pessoas pensam, né. Eu vou criar a língua a partir da gramática, não. Eu derivo a gramática da observação da realidade, da observação da linguagem que as pessoas usam. E diferentemente de um físico, que tem que ser bom em física, ou seja, ser bom nas contas, bom nas coisas, nos exercícios sobre física, nos experimentos de física. Quando a gente quer aprender uma língua, a gente não tem que ser bom, nos exercícios de gramática, né, a gente tem que ser bom em usar a língua de fato. A gente tem que fazer parte da natureza e não estudar ela. E eu acho que essa é a beleza do aprendizado de idiomas. E então em 1800 as pessoas aprendiam grego, aprendiam latim, línguas já mortas, né, através do Grammar Translation Method. Ou seja, eles estudavam a gramática, traduziam, através de textos e estudavam as traduções, faziam traduções pra lá, traduções para cá, e tudo aquilo no final culminava em pessoas muito boas em traduções e pessoas muito boas em gramática, e nenhuma pessoa capaz de se comunicar na língua. E depois desse período, veio um período chamado de período de reforma, e esse período de reforma começou a trazer ideias muito mais inteligentes e interessantes que, infelizmente, morreram com o tempo. Pessoas começaram a criar métodos que eram baseados em 2 categorias diferentes, né, a categoria de recepção, ou seja, você ouvir ou você ler, e categorias de emissão, que era você ou falar ou escrever. Então aí já começou a criar-se a ideia de que linguagem deveria ser aprendida através de contexto comunicativo, o que na minha opinião hoje é o ápice, né, do que você pode fazer para aprender um idioma. Seria aprender vocabulário, fazer uma imersão para estar em contato com a língua em contexto comunicativo
e também fazer um pouco de treino de fonética e pronúncia, para que você tenha a capacidade não só de ouvir aqueles sons, que é uma capacidade que a gente perde conforme a gente vai crescendo. Quando a gente é criança, a gente é capaz de ouvir qualquer som produzido em qualquer linguagem. Então, por exemplo, no chinês vão ter tons diferentes para cada tom vai ser referente a uma palavra e não necessariamente vai ser referente a palavras parecidas, pode ser um tom pode ser cadeira, então "o" pode ser cadeira e "ó" pode ser, sei lá, astronauta. Eu não entendo de chinês, tá, me perdoe pelo exemplo chulo. Eh, mas um exemplo que eu domino muito mais é o do inglês, né. Então no inglês tem o som do TH, então that, o som do this, o som do thoughts. Então são sons que não existem no português. Então você, ao se ao crescer no Brasil, ao estar sempre envolto à língua portuguesa, você se torna incapaz de ouvir os sons do inglês, porque seu cérebro se afunilou, se especializou no idioma português, o que é perfeitamente normal. Se você só fala um idioma, você quer ser o melhor naquele idioma. E você quer economizar energia filtrando tudo que é ruído. E teoricamente, o som do TH no inglês é um ruído hoje para você. E você precisa treinar isso. Então por isso que, na minha opinião, o treino de fonética ele é necessário. Você volta a ter a capacidade de escutar aquilo que você não tinha antes. Então é excelente o treino de fonética. E as pessoas começaram a ter essas ideias nesse período de reforma, e elas começaram a implementar isso na prática, né. Então elas viam, que se elas estudassem a língua através de input, através de absorver a língua de fato, treinar primeiro a recepção, para depois a emissão. Aí então começou a ter essas ideias e aí estava tudo em um caminho muito bom, só que voltou. As pessoas começaram a estudar gramática de novo, as pessoas começaram a implementar, eh, um método chamado Military Methods, que é um método voltado puramente exercício, né. Então você vai fazer um exercício de gramática, um exercício de speaking, um exercício de listening, um exercício disso, um exercício daquilo. Então você vai se tornar bom na língua através da prática da língua. E isso tudo era baseado numa teoria científica, então esse período é chamado de período científico, the scientific period. Eh, esse período científico, ele apesar de parecer muito promissor, né, eu vou estudar baseado na ciência atual, então com certeza eu vou entender e vou me tornar fluente naquele idioma. E na prática o que acontecia? As pessoas faziam o military method e não se tornavam fluentes na língua. Elas ficavam até boas em exercícios de gramática novamente, mas eventualmente elas não tinham a capacidade comunicativa natural dentro de um idioma. E essa teoria que era baseada na época, esse método era baseado nessa teoria na época, era a teoria do B.F. Skinner, do behaviorism, o que não necessariamente é uma teoria que é falsa, tá? Ela é uma teoria que é falsa justamente no aprendizado de idiomas. Então, o aprendizado de idiomas não é necessariamente um comportamento a ser aprendido através de estímulo, resposta e recompensa. Então, por exemplo, se você bota uma mão no forno e aquele forno te queima, você aprende que botar a mão no forno é errado. Então, a recompensa é negativa, a resposta, o reforço é negativo daquele comportamento. E se você, sei lá, joga no tigrinho e ganha R$ 5 e você sente um pico de dopamina enorme, então você ganha um reforço positivo para aquele comportamento, então você quer fazer aquilo. Então, isso é um comportamento, baseado na teoria do behaviorismo, o que para mim, na minha opinião, está perfeitamente alinhado. Mas a linguagem, ela é uma capacidade inata do ser humano. É tipo tentar ensinar você a, sei lá, a ter um braço. Não é assim que funciona, eu não vou te ensinar a ter um braço. Você é capaz de ter um braço porque você nasceu com um braço. Então, você vai naturalmente utilizar o seu braço porque você nasceu com ele. Você tem o domínio sobre esse braço e é natural para você. Se ninguém precisa te ensinar a pegar uma garrafa, a fazer tal coisa, e é natural, tal qual comandar. Tal qual comandar, apesar de você ter
tido que aprender a andar, ainda assim andar é ótimo. Andar é um processo natural, né, tá imbuído na nossa genética. E então, na minha opinião, o aprendizado de idiomas, baseado um pouco na teoria do Noam Chomsky e também na teorias mais atuais aí de usage-based linguistics, né, linguística baseada em uso, é que apesar de a experiência ser importante, a experiência ser relevante, ou seja, o ambiente que você vive, as coisas que você se depara na sua vida, as coisas que você estuda, os materiais que você entra em contato, os contextos comunicativos que você se envolve, serem importantes para o aprendizado de idiomas, o que acontece é que a sua genética também é importante. Você pode adotar um cachorro e ter um filho no exato mesmo dia. O que vai acontecer é que o cachorro nunca vai desenvolver a habilidade de falar, porque aquilo não está imbuído na genética dele, enquanto 1 ano depois a criança já vai começar a falar. 2 anos depois, 3, 4 anos depois, ela vai ter uma capacidade comunicativa excelente. E o cachorro não, o cachorro vai estar lá latindo e vivendo a vida dele de cachorro, porque ele não tem a capacidade genética para chegar até lá. E assim a gente deve encarar hoje o aprendizado de idiomas, né. Não é o estudo da gramática que vai te levar até onde você deseja chegar, e sim você saber que isso é um fato. Você tem a predisposição a aprender o idioma. Então você vai se colocar num contexto, talvez artificial, moldado pela internet, ou talvez físico, se mudando para outro país, mas você vai se colocar num contexto em que você compreende a linguagem, em que você consegue aprender a língua através da escuta, através da compreensão. E, na minha opinião, esse é o melhor método, é o método que eu aprendi em inglês, é o método que eu estou ficando cada vez melhor no espanhol. E qualquer dia eu vou fazer uma demonstração do meu espanhol aqui no canal. Acho que ainda tá um pouco cedo, mas talvez um dia eu faça uma demonstração aqui do meu espanhol. E o japonês vai demorar, tá? O japonês esquece. Japonês daqui a 1 ano talvez eu fale alguma coisinha. Porque eu tenho uma trava particular com o japonês, que é quase como o meu maior rival. E hoje a gente tá numa era já do contexto comunicativo, a gente já sabe de tudo isso que eu falei aqui, e mesmo assim as pessoas ainda utilizam métodos, completamente retrógrados ou retrógrados? Não sei, para aprender idioma. E eu acho que é isso, a ideia desse vídeo é te libertar desse casulo mental de estudar gramática, ou seja, na minha opinião, você tá percorrendo o caminho inverso se você tá fazendo isso. Se você quer um caminho realmente sólido para aprender idioma, assim como eu prego na minha mentoria, por exemplo, né, aliás, o link da mentoria tá aí na descrição, mas vou te dar aqui o caminho, né. Eh, Se você quer um caminho sólido, um caminho real para aprender idioma, algo que realmente você pode aplicar na prática, procure conteúdos que você é capaz de escutar e entender. Então não envolva leitura nesse processo ainda. A leitura ela entra depois, como uma expansão de vocabulário, como uma expansão de compreensão de mundo, depois que você já tem o domínio da escuta. Então você vai primeiro escutar. Existem diversas formas de você escutar e entender. Então eu posso chegar aqui e falar aqui, pegar meu travesseiro e falar: "This is my pillow, pillow, pillow. I will fold the pillow, fold the pillow. The pillow is folded, fold". Então, talvez você tenha entendido que eu falei que esse é meu travesseiro e eu vou dobrar o travesseiro. E o travesseiro está dobrado. Talvez você tenha entendido, talvez você não tenha entendido, mas a dica visual ajuda você a compreender, ajuda você a deduzir. Então, mesmo que você talvez não compreenda exatamente o que eles estão falando, por exemplo, "This is my bedroom, bedroom. This is my bedroom. This here is my bed, and therefore in my bedroom". Então, talvez você tenha compreendido que eu falei que essa é a minha cama e que esse aqui é o meu quarto. Talvez você não tenha entendido, mas tudo bem. Então,
Existem formas de você compreender a escuta, sem necessariamente você envolver uma tradução no processo, sem necessariamente você envolver uma legenda no processo. E eu acho que esse é o caminho, o seu primeiro passo. O segundo passo é você tentar produzir linguagem através de um treino de fonética. E no começo, na minha opinião, output tem que ser feito através de treino de fonética. Não tente ficar criando linguagem simplesmente por criar linguagem. No comecinho, tá? Nos primeiros meses, nos primeiros contatos com a língua. Por que eu falo isso? A criança, ela passa um ano sem saber falar, só escutando na língua. Olha como ela é paciente, né? Ela não tem nem a capacidade de produzir a língua, porque os músculos articulatórios da boca dela ainda não estão prontos. Então, ela só tem uma opção, que é ouvir. E crianças que não escutam, né, que são surdas, ela enxergam os sinais ali, eu não manjo de libras, perdão. Elas já começam a fazer meio que um blá blá blá, sabe esses blá 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 que criança faz? De mamã, mamã, blá, 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 sabe esses sonzinhos aleatórios? Elas fazem a mesma coisa só com as mãos. Então, eh, esse período de silêncio, ele é importante, ele é relevante. E e a gente pode, né, passar por essa etapa de período de silêncio produzindo língua. Como? Através de técnicas como o shadowing, com treino de fonética, o mirroring, né, que é uma técnica desenvolvida aí pelo Matt, do Matt versus Japan. E, na minha opinião, são técnicas excelentes para você começar a produzir linguagem da maneira correta, começar a funilar a sua capacidade de percepção de sons para aquele idioma. E depois de você passar por essa fase mais inicial, você quer se desenvolver, e aí sim entra a leitura. Leitura entra como um pilar excelente nesse momento, né. Você já é um intermediário, você já escuta, você já consegue entender algumas coisas, entender vamos supor, um vídeo de comprehensible input, você já entende aquele vídeo, você já consegue assistir aqueles vídeos, você já está migrando para vídeos do seu interesse. Então, por exemplo, você vai ver um anime em inglês, você vai ver uma série em inglês sem legenda, você está começando a chegar nesse processo, aí o livro ele entra de muito bom grado. E ele entra especialmente de bom grado se for com um audiolivro. Aí sua compreensão de mundo vai se expandir, sua capacidade de entender a língua vai se expandir e seu vocabulário, tudo vai melhorar com a leitura. Você, né, particularmente, você enquanto ser humano vai melhorar com a leitura. E você vai se focar nesse período a se fechar e fazer essas coisas e tentar já começar a produzir linguagem talvez, eh, e expandir vocabulário de maneira deliberada. Como? Com o Anki, né. O Anki é um aplicativo, tá certo? Pra desktops, celular, web, enfim. E com o Anki você consegue fazer uma expansão deliberada de vocabulário, um estudo de gramática focado em uso, né. Então, diferentemente de você fazer um exercício de gramática, você vai remover por exemplo, uma palavra que é gramaticalmente importante de uma frase e quando você se deparar com aquela frase sem aquela palavra importante, você vai tentar se lembrar de qual é aquela palavra. E esse processo de se recordar de qual é aquela palavra, tendo o contexto da frase ali, é muito eficiente para você quando for falar uma frase parecida ou similar, enfim, aquilo vai surgir na sua mente de forma natural, é incrível. Não sei explicar por que isso acontece ou como isso acontece, qual o mecanismo que transforma uma coisa na outra, mas a minha experiência empírica, né, minha experiência na prática é, sempre que eu estudo gramática dessa forma, ou seja, quando eu melhoro na minha gramática através desse modelo de estudo de gramática, eu percebo que ele se transfere para a prática, né. Então me torno capaz de escrever daquela forma, me torno capaz de me comunicar daquela forma. E tem alguns papers, né, que mostram que se você faz um estudo deliberado de vocabulário através do Anki ou através dessa forma também eu não sei se essa forma específica tem um estudo sobre o assunto, mas eu sei que o paper mostra sim, que mesmo que não tenha contexto, mas se você utiliza a repetição espaçada da maneira correta, e você se utiliza do Anki ou de alguma técnica, né, de implementação de recordação ativa, o que acontece é uma transferência para o seu sistema automático de produção e a capacidade de escuta daquela linguagem. Então se você estudar inglês aí, vamos supor 1 hora por dia, essa 1 hora por dia for com o Anki, você vai sim
aprender inglês e você vai adquirir inglês no longo prazo. Mas obviamente isso não substitui a imersão, porque quando você cair para o contexto, para a vida real, para a prática, é que as coisas vão, se encaixar, o quebra-cabeça vai se montar e a língua vai tomar forma na sua cabeça. E foi assim que eu passei a maior parte do inglês, simplesmente em imersão. Espanhol está sendo 100% imersão, não estou fazendo repetição espaçada. E o japonês já não, estou fazendo muita repetição espaçada em um nível considerável, mas não tão grande de imersão, porque para mim expandir o vocabulário no japonês talvez seja o meu maior desafio. E é isso, eu acho que eu consegui explicar tudo. Link da mentoria está na descrição. Um abraço.